Eu vou começar com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, o julgamento do golpe pode ter o mesmo fim da Lava Jato? Boa noite, obrigado pela presença. Eu não acredito. Eu acho que o Brasil tomou uma decisão histórica que rompe com uma tradição de impunidade a todos aqueles que atentaram contra a democracia. O que o Supremo Tribunal Federal disse ao país, e o que o país aguardava, é que nós pudéssemos definitivamente acabar com qualquer possibilidade de impunidade. E esse julgamento ele tem um caráter pedagógico. Aqueles que atentarem contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, precisam ser punidos, porque a democracia deve ser um valor fundamental para todos nós. As provas são robustas. Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro, na presidência da República, já muito antes da eleição, promoveu de forma constante, investindo milhões de reais numa tentativa de desmoralização do sistema eleitoral brasileiro, a campanha contra as urnas eletrônicas, não reconhecendo a legitimidade do processo eleitoral e questionavam o resultado da eleição, financiaram e investiram milhões de reais na mobilização dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis e, posteriormente, viabilizaram a presença, financiaram e promoveram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Após as investigações, vieram à tona muitas outras informações. A tentativa de assassinato do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, né? A Operação Punhal Verde e Amarelo, o planejamento para a possibilidade de assassinato do presidente Lula e do nosso vice Alckmin, a participação do general Braga Neto e de oficiais de alta patente nessa trama criminosa, tudo isso precisava de uma resposta contundente. Dentro da legalidade, garantindo amplo direito de defesa, nós tivemos um resultado que, do meu ponto de vista, tem esse sentido pedagógico. E nós não vamos de nenhuma maneira flertar com qualquer tentativa de impunidade, de discussão de anistia, que isso, além de ser inconstitucional e ter como objetivo mobilizar essa base golpista e criar uma nova crise institucional, quer também fortalecer essa narrativa promovida pela família Bolsonaro nos Estados Unidos, que já tem trazido tanto prejuízo para a nossa economia, para as nossas empresas, para os nossos empregos, e além disso, né, flertar e estimular esse sentimento de que crime contra a democracia não deve ser punido de forma exemplar. Por isso eu acho que o Brasil está de parabéns, a democracia está de parabéns, e nós temos que virar essa página. Chega de discurso de ódio, de intolerância, chega de negacionismo. Olha tudo que aconteceu nesse país durante, né, o Covid, nós temos que virar essa página, ninguém aguenta mais essa página. E a gente tem que olhar para o futuro, para o país crescer, gerar emprego, promover o desenvolvimento, né, criar oportunidades, continuar abrindo novos mercados, como o governo do presidente Lula tem feito. A economia está bem, o país está crescendo, nós estamos, né, tendo resultados positivos a todo momento, e agora temos que virar essa página, olhar para o futuro, e a questão do Bolsonaro deve ser tratada no âmbito da polícia e do judiciário e não transformar numa questão da pauta do Congresso Nacional. Senador Sérgio Moro, o julgamento do golpe pode ter o mesmo fim da Lava Jato? Boa noite. Bem, Leandro, boa noite. Olha, primeiro eu quero dizer que a Lava Jato, ela descobriu o maior esquema de corrupção que a gente já teve na história do país. A Petrobras foi saqueada. Infelizmente, depois, a minha análise é que houve uma reviravolta política e se quis trazer de volta a velha tradição da impunidade desse tipo de crime. Essa é uma agenda que a gente tem que retomar no país e é uma agenda muito importante. Vamos ver aqui o exemplo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, que, a meu ver, é filho da volta da impunidade, porque não ousariam fazer isso naquela época. Agora, falando especificamente do caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém é favorável a golpe, ninguém é favorável a qualquer espécie de solução de força. Nós temos aí que valorizar as nossas instituições, inclusive a democracia. Entretanto, há possíveis críticas a esse julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Foram, a maioria deles, consubstanciados no voto vencido do ministro Fux. Para mim, e esse foi o pecado original, Leandro, do Supremo Tribunal Federal, foi ele ficar com a responsabilidade de julgar esse processo. Porque, veja, o Lula foi julgado em primeira instância. Não foi julgado no Supremo, porque ele não era mais presidente. A mesma coisa o Bolsonaro. Com a margem, deputado federal, mas os atos que lhe foram imputados foram anteriores ao exercício do mandato. Então, em qualquer perspectiva jurídica, a competência deveria ser da primeira instância. E se fosse do Supremo, teria que ser do plenário pelo regimento. Então essas falhas processuais, essas críticas, acabam muitas vezes colocando em dúvida esse julgamento. Tem também a própria questão da configuração da tentativa. Houve um planejamento, discussão, mas houve de fato a tentativa de golpe, se chegou aos atos executórios. A meu ver, tudo depende de você demonstrar uma ligação entre aquelas conversas que o Bolsonaro tinha, junto ali com o seu entorno, em
novembro e dezembro de 2022 e o 8 de janeiro. E aí eu trabalhei na CPMI do 8 de janeiro e não foi apresentado, não foi encontrada nenhuma evidência, nenhuma prova que possa demonstrar que o 8 de janeiro teve um maestro. Então existem problemas, sim, nesse julgado, que vão levar a questionamentos sucessivos e, a meu ver, dão força aí à discussão da anistia para a gente buscar a pacificação desse país. Ok. Senhores, eu vou chamar também a nossa analista Juliana Lopes, que participa do debate. Juliana? Bem-vindo, deputado e senador. Queria começar com o senador Sérgio Moro. Senador, o deputado Paulo Pimenta fala de um caráter pedagógico desse julgamento e a gente tem ali todas as provas sobre os ataques do 8 de janeiro. Uma anistia resolveria realmente essa questão? Não pode acabar driblando esse caráter pedagógico do julgamento? Juliana, vamos ser bastante claros. As pessoas que foram presas no 8 de janeiro são pessoas simples, muito humildes. Visitei algumas na cadeia. São senhoras de mais de 60 anos de idade. São pessoas simples. Uma lá está presa, condenada a 14 anos porque pintou de batom uma estátua. Outra a 18 anos porque sentou na cadeira do ministro. Invadiram os prédios, erraram, não deviam fazer isso. Mas a punição tem que ser proporcional à responsabilidade. Eu fui um juiz muito rigoroso, mas era rigoroso contra corrupto, contra traficante de drogas, contra pessoas que praticavam crimes extremamente graves e sérios. É claro que não pode invadir prédio público para fazer aí manifestação, mas as pessoas se exaltaram e erraram. A meu ver, está na hora dessas pessoas voltarem para casa, porque as penas são, e até a esquerda concorda com isso em geral, que as penas são desproporcionais para esses manifestantes. Outra situação são os que foram julgados ali, Bolsonaro e do seu entorno. Para dizer que houve a tentativa de golpe, precisaria ter uma demonstração, uma prova clara de que eles orquestraram o 8 de janeiro. E, sinceramente, com todo respeito, não existe isso no processo, não existe nenhuma prova que faça essa ligação específica. Somado aos questionamentos de competência, o caráter pedagógico acaba se perdendo. Agora, precisamos deixar claro, sim, que qualquer solução de força, qualquer tentativa de golpe ou virada de mesa é absolutamente reprovável e não aceitável politicamente. Outra coisa é a condenação criminal, que você depende de uma tipificação das condutas que estão descritas na lei. Deputado Paulo Pimenta, uma anistia poderia reverter esse caráter pedagógico do julgamento? Olha, dizer que aconteceu no 8 de janeiro foi uma manifestação onde as pessoas se excederam porque entraram nos prédios públicos. Gente, aquelas pessoas foram pagas para estar lá. Elas ficaram durante muito tempo acampadas em frente aos quartéis. Foram financiadas e houve uma campanha de desmoralização do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, de questionamento da eleição. Uma farta documentação que demonstra que havia um plano, inclusive para assassinar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o nosso vice-presidente Alckmin. Por um detalhe, não houve uma explosão de um caminhão naquela véspera da posse, próximo ao aeroporto de Brasília, já no dia da diplomação, no dia 12 de dezembro. Essa organização criminosa já havia promovido uma enorme quebra em Brasília. Portanto, nós estamos tratando, sim, de uma organização criminosa que tinha hierarquia, papéis definidos, comandada pelo ex-presidente Bolsonaro e pelas pessoas do seu entorno, né? Nós relativizarmos isso, querer tratar como algo banal, como se fosse uma manifestação qualquer, não há nenhuma dúvida que flerta com a impunidade, que estimula as pessoas a imaginar que os crimes contra a democracia e os crimes contra o Estado democrático, de direito e as nossas instituições são crimes menores. Não. E a questão do foro, gente, a questão do foro já está resolvida, né? Tanto é que as 400 pessoas foram condenadas e o próprio ministro dos Fux reconheceu o Supremo Tribunal Federal como o foro adequado para aquele julgamento, né? Já houve mudanças de interpretação, até 99 o STF assumiu a interpretação, depois ele modificou, agora em 2025 foi mudada novamente, foi tudo feito dentro da legalidade e eu tenho certeza, inclusive, que não há, né, no país qualquer possibilidade ou disposição para haver um apoio social para uma tentativa, né, de impunidade que seria flertar com o crime, o que na prática significa uma tentativa de anistia. Pedro. Deputado Paulo Pimenta, a pena de 27 anos e meio de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro é justa ou não? Veja bem, essa questão não é uma questão da política. Essa é uma questão do judiciário. A pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é tentar trazer para o campo da política um debate sobre os crimes, a isometria da pena. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro da legalidade, dentro do Estado Democrático de Direito. Cabe agora os advogados do Bolsonaro e do núcleo da trama golpista encontrar, né, do ponto de vista jurídico, recursos que eles acham que de alguma maneira possa ser colocado. Mas eu não vou discutir o tamanho da pena, entrar no mérito de uma questão que é de natureza judicial, que é de natureza policial. Inclusive,
falando em questão policial, nós não queremos ser implacáveis só no combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. Nós queremos também ser implacáveis na corrupção promovida pelo governo Bolsonaro. E a questão do roubo do INSS é um bom exemplo. Inclusive, essa arquitetura criminosa foi montada dentro do governo Bolsonaro, no período, inclusive, que o senador era ministro da Justiça. Dia 11 de abril de 2019, foi instituído o grupo de trabalho do Ministério Público Federal para apurar as fraudes da Previdência. E não foi feito nada. As investigações da Polícia Federal foram arquivadas, a CGU não fez nada. E hoje, essa operação da Polícia Federal, por uma iniciativa do governo do presidente Lula, da CGU e da Polícia Federal, nós começamos a prender os autores intelectuais dessa fraude montada dentro do governo Bolsonaro e que nós vamos levar nas últimas consequências para chegar nos autores intelectuais e saber aonde esse dinheiro foi parar. O dinheiro roubado por esse esquema criminoso montado no governo Bolsonaro está sendo devolvido para os aposentados. Já são 3,2 bilhões de reais, né? 3,2 milhões de pessoas que já receberam dinheiro de volta, 1.700 bi devolvido. Okay. Nós vamos garantir que todo esse dinheiro seja devolvido e nós vamos ser implacáveis no combate à corrupção para mostrar para o Brasil que nós devemos ter exatamente essa conduta, essa orientação do governo do presidente Lula, e é assim que nós vamos proceder. Senador Sérgio Moro, a pena de 27 anos e meio de prisão para Bolsonaro é justa ou não? Não, é exagerado, né? 27 anos retrata um pouco o pecado original que eu disse, Leandro. Primeiro, tinha que ter sido julgado na primeira instância. E tem um dado, né, que o Supremo ele acabou sendo invadido lá em 8 de janeiro e ele se sentiu também agredido, né, durante o governo Bolsonaro diversas vezes pelo próprio presidente. Então, acho que a questão emocional pesou um pouco aí na pena para a fixação em patamares tão elevados. A ilustrar que a questão da competência não é só uma questão técnica, é uma questão também, não é melhor julgar ali porque o tribunal se sente, de certa maneira, ali ofendido. É claro, ninguém concorda com invasão de prédio público, mas não tem prova, não é nenhuma prova de que, de fato, aquelas pessoas, Bolsonaro ou generais, estavam por trás daqueles ataques de 8 de janeiro. Nem faria sentido que fosse assim, porque já tinham deixado o governo. Se fossem fazer aquilo, teria sido antes dele deixar o governo. A própria questão mencionada aqui pelo deputado da bomba, não existe nenhuma prova de ligação de Bolsonaro com aquela tentativa de colocar uma bomba no aeroporto, e o indivíduo foi preso, inclusive julgado separadamente. Não foi nem julgado nesses processos, até porque não existe qualquer ligação. Agora, o PT, a gente sabe, roubou lá a Petrobras atrás, roubou lá no Mensalão, e agora tenta roubar a verdade em relação a essa questão do INSS. Ora, existem suspeitas fundadas, inclusive desse indivíduo que foi hoje preso, o tal do careca do INSS, que ele teria pago suborno para funcionários do INSS nomeados no governo Lula. O presidente do INSS anterior, o procurador-geral do INSS anterior, a alta cúpula da administração, o coordenador-geral de benefícios do INSS do anterior aqui, mais nomeado no governo Lula. Então, as suspeitas que existem maiores são que esse esquema floresceu e cresceu enormemente durante o governo Lula. E os funcionários suspeitos de receber suborno são nomeados pelo governo Lula. Agora, a gente precisa retomar realmente o combate à corrupção, porque ele ficou ali prejudicado, mas não dá para aceitar essa tentativa do PT, não só de roubar, mas roubar a verdade. Falar aqui que começou e isso foi feito expressivamente durante o período que era ministro da Justiça. Durante o período que eu fui ministro da Justiça, nós inclusive foram suspensas várias dessas associações que estavam sofrendo reclamações de aposentados porque estavam sofrendo descontos indevidos. O esquema, na verdade, cresceu enormemente durante o governo Lula, isso ninguém nega. Os números dizem isso, cresceram a conta de bilhões. E o governo Lula só reagiu quando isso aí explodiu na imprensa e não teve mais o que fazer. Agora, a questão do golpe, mais uma vez, ninguém pode defender em sua consciência golpe, o ataque à nossa democracia. Mas esse processo tem uma série de falhas, o excesso contra os manifestantes, as penas, o excesso agora da fixação das penas contra o Bolsonaro e os generais, e os questionamentos que cabem sim. Houve de fato uma tentativa, ou ficou na esfera ali do planejamento e aquilo foi abortado. Isso não deveria também ter sido considerado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento? Por isso que é possível sim defender uma anistia ou uma redução significativa de penas desses envolvidos, para que a gente possa enfrentar aí os problemas que o país hoje precisa ter equacionados. Né? Nós temos a dívida pública crescendo, nós temos esses juros em patamar elevadíssimo que impactam aí a saúde financeira não só do governo, mas das famílias. Tem muita coisa a ser feita. Ok. Senhores, como houve citações, eu vou citar agora, eu vou conceder 30 segundos para cada um, começando com o deputado Paulo Pimenta. Por favor, deputado. Olha, o Brasil conhece o juiz Sérgio Moro há muito tempo. A gente sabe, né,
que tudo aquilo que ele manipulou, mentiu, conduziu da Lava Jato foi anulado. Então eu já nem discuto mais, né, porque ele tem, né, já por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma desmoralização da sua própria carreira enquanto juiz. Agora, sobre o INSS, gente, todos os nomes que foram citados por ele, todos foram nomeados do governo Bolsonaro, todos eles, esses funcionários que ele citou, são funcionários de carreira do INSS, nomeados do governo Bolsonaro, fazem parte de uma quadrilha. Essa quadrilha foi montada, esses ACPs foram distribuídos a partir de 2019, não houve nenhuma ação para coibir a ação desse grupo criminoso, e nós vamos provar isso, né? Okay. A CPI, rastreando o dinheiro, não foi nenhum ex-ministro do governo do Lula que recebeu dinheiro na conta de campanha da organização criminosa, nós não temos nenhum vínculo com com esse esquema perverso de roubar dinheiro de aposentados, do BPC, do Bolsa Família, e essa quadrilha montada no governo Bolsonaro, que o senhor fez parte desse governo, ela foi desbaratada pelo nosso governo. Okay. O dinheiro que vocês ajudaram a roubar dos aposentados é o dinheiro que está sendo devolvido pelo governo do presidente Lula. Okay. Senador Sérgio Moro, o senhor tem 1 minuto. O Stefanuto, que é o presidente do INSS, que é suspeito de ter recebido suborno, foi nomeado no governo Lula como presidente do INSS, e o suborno seria sido recebido durante o governo Lula. Então, não sei de onde que o deputado tira, como disse, esse costume de roubar a verdade. Eu não vou aqui partir para ofensas pessoais, de falar em desmoralização. O que eu vejo é um governo absolutamente ineficiente, com suspeitas de corrupção, mas aqui, né, fazer até aqui uma referência que o próprio deputado aí, Paulo Pimenta, acabou sendo demitido do governo, né, porque sequer teve a competência de permanecer num governo que já é bastante incompetente. Mas não quero baixar esse nível, né, a gente não precisa entrar nessa discussão, mas o fato é que o escândalo do INSS, o roubo do INSS, e a CPMI vai demonstrar isso, está no colo do governo Lula. Juliana Lopes? Queria ampliar um pouco essa questão do julgamento pensando no cenário eleitoral de 2026. Senador Sérgio Moro, começando pelo senhor, esse julgamento tira o ex-presidente, de fato, do cenário político e também das eleições, e pode, de alguma forma, impactar e isolar o bolsonarismo criticado pelo PT, do deputado Paulo Pimenta, e no passado muito recente pelo senhor. Eu acho que tem espaço eleitoral bastante para a oposição no próximo ano. Tem diversos nomes que estão se apresentando, principalmente aí dos governadores, né, do campo da centro-direita, que estão colocando uma proposta diferente. O que a gente tem hoje, Juliana? A gente tem um governo que acredita no desenvolvimento econômico a partir do gasto do Estado. Gasta desenfreadamente, gasta mal, dá ensejo a esses escândalos de corrupção e quer ajustar as contas públicas através de cobrança e aumento de impostos. Esse modelo está esgotado, a gente sabe que ele não funciona. E no plano internacional, é um governo que se afasta cada vez mais das democracias ocidentais, gerando situações até bastante embaraçosas, como, por exemplo, foi o caso do Lula, viajando lá a Moscou para aplaudir as tropas do Putin que invadiram a Ucrânia. Então, acho que a imagem e a reputação internacional do Brasil nunca estiveram tão mal, e as taxas de desaprovação do governo Lula tornam aí bastante competitiva a oposição. Eu acredito que Bolsonaro, se não puder concorrer, vai indicar um nome, né, vai apoiar um nome, e a direita deve se aglutinar em relação a esse nome, e nós vamos derrotar o PT, porque o país não aguenta mais 4 anos de toda essa incompetência e ineficiência. Deputado Paulo Pimenta, o bolsonarismo está isolado após o julgamento? E a direita aguenta mais o bolsonarismo. Boa parte da direita, a prisão do Bolsonaro é se livrar de um fardo, né? Um fardo que desmoralizou o Brasil no cenário internacional durante a pandemia, um governo marcado pelo negacionismo, pela corrupção. O Brasil hoje vive uma nova fase, nós estamos reconstruindo o Brasil. E eu sou uma pessoa de confiança, de lealdade, faço parte de um projeto com o presidente Lula, e não fui demitido de nada. Eu toquei de tarefa e de função, porque eu tenho esse compromisso com o nosso projeto, e me orgulho muito de fazer parte desse projeto. Diferente do senhor, que foi o juiz que não permitiu que o Lula fosse candidato, depois virou ministro da Justiça do governo do Bolsonaro, foi corrido do Ministério da Justiça, e eu lembro muito bem tudo que o senhor falava do Bolsonaro quando o senhor foi corrido do Ministério da Justiça. As taxas de aprovação do governo estão se recuperando muito. Por quê? Porque nós pegamos um país destruído. E como diz o presidente Lula, para você colher, primeiro você tem que plantar. E nós plantamos, primeiro, os programas sociais, depois o apoio à retomada da atividade econômica, a abertura dos mercados internacionais, a ampliação das exportações, as menores taxas de juro da história do nosso país. Eu também acho, né, que esse juro do Banco Central é um juro absolutamente incompatível com esse momento que a economia do Brasil vive. Nós temos que baixar esse juro para garantir um crédito barato, para garantir a geração de ainda mais emprego, criação de mais oportunidades. E o presidente Lula está preparado para continuar liderando essa grande frente política nacional do Brasil soberano, altivo,
de um povo que voltou a ter orgulho de ser brasileiro, dentro e fora do país. E nós vamos para 26, sim, né, com esse compromisso histórico de impedir o retrocesso. O senador falou, se o Bolsonaro não pudesse ser candidato, o Bolsonaro está preso, foi condenado há 27 anos. Não existe nenhuma hipótese do Bolsonaro poder ser candidato. Né? Então, são as coisas absurdas que são ditas. Né? Espero que existam outros candidatos, bons candidatos, para que a gente possa fazer um bom debate, fortalecer a democracia, mas não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Lula é, né, o grande nome, a grande liderança política do Brasil e a grande política internacional que o Brasil hoje conduz para ser, né, o nosso candidato e vencer a eleição de 2026. Leandro? Senhores, eu vou conceder 30 segundos para as considerações finais. Senador Sérgio Moro. Leandro, a gente tem que olhar para frente, né? Ano que vem tem um ano eleitoral, nós precisamos superar esses governos do PT e do Lula. Veja que o PT não conseguiu se desvincular do Lula até o momento. Ele só tem um nome possível para ser candidato. E cá de nós, é um nome ruim que está fazendo, acho que o pior. Os mandatos anteriores já foram ruins, mas é o pior mandato, né? A economia está fragilizada, a dívida pública crescendo, juros lá em cima. Voltou a roubalheira com esse escândalo, inclusive revelado aí dos aposentados e pensionistas do INSS. A gente está vendo também uma escalada da criminalidade e vamos ser francos aqui, o PT não consegue trabalhar esse tema da segurança pública com rigor. O crime organizado cada vez mais se infiltrando nas nossas instituições. A gente precisa pegar um caminho diferente. Vamos buscar um caminho aí de desenvolvimento, acreditando no setor privado, gerando um ambiente propício aí a negócios e aos investimentos. Agora, a gente precisa também buscar uma pacificação do país. E em relação a esse processo, jamais, como disse, dá para se concordar com qualquer solução de força. Mas há uma série de críticas cabíveis pelos excessos, pelas questões relacionadas à competência, e faríamos melhor se pudéssemos colocar uma pedra em cima disso, né, aprovando uma anistia, pacificando o país e olhando para frente para a solução de todas essas questões. Diferentemente do PT e do Lula, que só tem um candidato já, né, com essa idade elevadíssima e com dúvidas aí sobre a sua capacidade real de poder conduzir o país, ainda que com ideias erradas, no campo da oposição tem aí vários governadores do campo da direita e centro-direita que são potenciais candidatos para ganhar as eleições contra o Lula. Deputado Paulo Pimenta, o senhor tem minutos. O tempo do senador Sérgio Moro. Nós temos muito orgulho de ter o presidente Lula como líder político que representa esse projeto que nós, né, estamos conduzindo na reconstrução do Brasil. O presidente Lula é responsável pela condução de uma política econômica que tirou mais de 30 milhões de pessoas do mapa da fome, que recuperou os programas sociais, que recuperou a confiança do mercado internacional, abrindo mais de 300 novos mercados para exportações brasileiras, principalmente na área do agronegócio, que retomou os investimentos na área da educação, da saúde pública, na habitação, que tem hoje a responsabilidade de conduzir o Brasil num momento tão delicado, quando nós estamos sendo vítimas de uma ação criminosa orquestrada por parte, né, dessa articulação criminosa ligada à família Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, lesa a pátria, traidores, quinta coluna, estimulando ações de sanção contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito e contra a nossa economia. O presidente Lula, hoje, é uma das maiores lideranças do mundo, recuperou o prestígio e o respeito internacional, e nós, há poucos dias, prezados e amigas, mostramos quem é que tem compromisso de defender a segurança pública nesse país, realizando a maior operação de combate ao PCC e ao crime organizado já realizada na história desse país. Nós não temos bandido de estimação, nós não temos pacto nem acordo com a milícia, nós temos compromisso implacável de combater o crime organizado. Nós estamos aí combatendo o roubo contra os aposentados, contra o INSS, as pensionistas, o Bolsa Família e o BPC. O Brasil está no rumo certo e a gente tem muito orgulho daquilo que a gente representa e daquilo que a gente faz.